Olá, vamos prosseguindo com as nossas aulas de Sociologia. Discutiremos nesta aula sobre a antropologia etnocêntrica. É interessante juntarmos os dois termos porque a antropologia, ao contrário da sociologia, ela tem uma perspectiva voltada para o homem em si, como esse homem se faz. Vejamos então, a sociologia, ela é uma ciência que tem por objetivo enxergar as leis gerais. E que leis gerais nós estamos dizendo? Não se trata aqui de leis gerais jurídicas. Nós estamos dizendo de leis gerais que é exatamente sobre a relação desse homem. Colocamos isso numa perspectiva de que os homens, para viverem em grupo, eles estabelecem o tempo todo contato. E esses contatos, que agora estamos denominando de relações sociais, obedecem princípios de convivência, que, já sabemos, não são sempre harmônicos. A partir do momento que o homem começa a dividir espaço, ele estabelece nessa divisão uma relação de conflito. E esse conflito não é, como deveríamos entender no dia a dia, uma briga, um problema. A sociologia entende o conflito exatamente como uma maneira que a sociedade tem de administrar-se, de fazer-se enquanto sociedade. Além do conflito, nós enxergamos aí, nestas leis gerais da sociologia, a perspectiva de um controle social. O que é que esse controle? São algumas das relações que nós estabelecemos enquanto vivemos uns com os outros, que passa a determinar comportamento e passa a ditar, inclusive, atitude. Olhando para esta forma de pensar, a ciência sociologia, ela vem diante desse contexto, nessa preocupação com essas leis gerais das relações sociais, ser exatamente uma adaptação de uma industrialização da Europa. Recorremos à memória quando pensamos as nossas primeiras aulas. Olhar para uma Europa que está se desenvolvendo industrialmente significa dizer que as pessoas estão deixando o campo, indo para a cidade e inflando. Aquela cidade fica muito cheia, com o problema de que não há casa para todos, não há comida para todos e não há trabalho para todos. Quem sai do campo vai com a perspectiva de encontrar na cidade melhores condições de vida. E o que acaba encontrando ou gerando com essa ida é exatamente um problema social. A miséria começa a ser colocada como uma questão, a própria violência nessas relações se estabelece, o problema de moradia, alguns sem teto ou com péssimas condições de vida. E o que acontece? A sociedade precisa responder a tudo isso. Para a ciência resolver essa questão, ela vai então, através da sociologia, compreender como essas regras gerais estão sendo construídas. Por outro lado, o que acontece? Nós enxergamos a antropologia. Como vimos na nossa outra aula, ela é aquela ciência que tem o seu pensamento voltado para o homem. Nossa grande questão aqui é exatamente como esse homem se faz homem. O homem se faz homem básico, convivendo. Um homem no mundo assimila regras. Um homem acaba projetando a sua própria vida quando ele vai tendo então que algumas maneiras de estar com o outro exigem dele uma condição de vivência nessa própria sociedade. Quando nós olhamos o homem se faz homem de um jeito específico, nós começamos a compreender então que a antropologia ela vem agregar, casar com a sociologia exatamente uma perspectiva ainda mais científica, muito mais apropriada de olhar para as relações como se fazem. Nós não podemos aceitar ou pensar que simplesmente os homens convivem e porque pensam diferente eles começam a brigar. Mesmo essas diferenças, a briga, o conflito no sentido pejorativo da palavra, faz com que o homem entenda que ele não viverá eternamente em guerra. Ele não consegue abrir mão de uma coisa ou outra. A antropologia é que vai nos fazer, então, dar uma perspectiva diferente. O que podemos, a partir deste encontro, afirmar? A primeira antropologia, ou a primeira fase da antropologia,
é chamada de uma antropologia etnocêntrica. Esse é o nosso tema. E por que ela é chamada de etnocêntrica? Bom, lembremos antes o termo etnocentrismo. Quando você pega uma etnia, o termo não está preso à ideia de raça. A etnia significa um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que estão definidos exatamente pela maneira como se relacionam, como é que se juntaram. Nós temos aí 3 coisas essenciais para nos ajudar a distinguir essa união, esse ajuntamento de pessoas. A primeira é exatamente a questão da língua. Um povo que fala uma mesma língua, você já tem uma boa perspectiva para compreender uma etnia. Além disso, um povo que tem uma mesma cultura, um costume, um hábito. Você tem um segundo elemento para poder compreender essa etnia. E como terceiro elemento, a gente vai considerar exatamente a maneira como essas pessoas sobrevivem. Nós vamos falar do modo de produção que elas estão tendo aí. Com esses 3 elementos, como se produz a vida materialmente, como se produz os costumes e a língua como referencial, nós temos aqui uma boa possibilidade de classificar a etnia. Pegando esta ideia de etnia, quando você considera um jeito próprio de um povo de viver, a sua língua, e começa a medir os demais por outro, ela se torna o centro, ou seja, a referência em relação às outras etnias. Essa antropologia, ela fica presa a esse conceito porque aqui o olhar é europeu, como falamos nas aulas passadas. E esse olhar europeu, ele passa a ditar, inclusive, a maneira como as outras culturas devem ser vistas. Isso impediu, de certa forma, a própria antropologia de se desenvolver como tal. O que ela tem de enriquecimento? Podemos apontar como sendo a sua segunda fase um elemento que, ao invés de nos tirarmos desse etnocentrismo, veio reforçar ainda mais. A gente passa a falar aqui de uma antropologia que deverá ser vista como evolucionista. Isso significa dizer o seguinte: esta ciência, que agora reforça a compreensão sociológica, ela é todinha voltada para as ideias de Charles Darwin. E neste jeito de pensar, o que nós estamos estabelecendo é: existem culturas que estão mais desenvolvidas e outras hierarquicamente que estão em processo de desenvolvimento ou não desenvolvidas. Nessa perspectiva, a antropologia, chamada de etnocêntrica, é uma antropologia que considera que, de alguma maneira, os menos evoluídos desenvolverão-se até atingir o mais alto grau de desenvolvimento. Qual era o mais alto grau de desenvolvimento que se tinha? Não é possível dizer, por exemplo, que o ser humano não usa 90% da sua capacidade mental. Ou, como a ciência diz, nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Para dizer que nós não usamos 10% da nossa capacidade mental, significa que nós temos que conhecer o que seriam 100%. Como nós não usamos 10%, como é possível dizer que são 10% se nós não conhecemos o que são 100%? Imagina isso na antropologia. Você estabelece quem é evoluído e quem não é. Para dizer quem não é, você está partindo de um princípio de que você já sabe o que é essa evolução completa. Isso é essa perspectiva dada por uma crença numa evolução, num distanciamento de um modo muito inicial, primitivo, para algo muito evoluído. Como a gente está usando o critério etnocêntrico, significa dizer que, na verdade, a referência de medição é aquele jeito de viver de um europeu do século XX. Essa ciência, ela está todinha construída por essas crenças. E aí o que acontece? Nós usamos em outra aula o termo exótico. Essa antropologia etnocêntrica, ela começa a construir nessas 2 fases os elementos necessários para compreender que as diferenças, elas são dadas exatamente com a medição sempre, guardem bem isso, a partir de algo que é agora tido como evoluído. É sempre como aquele grupo que tem como característica maior o que é o estágio maior, o que é o final desse processo todo. Nós entendemos que, nesse caso, a Europa, particularmente, se desenvolveu tanto tecnologicamente como industrialmente. As relações comerciais acabaram ditando as relações pessoais e esse jeito de ser do homem
as relações que estão estabelecidas aqui começaram, inclusive, a desvalorizar como esse próprio homem se faz. Essa antropologia, dada como etnocêntrica, ela é, sobretudo, um jeito de pensar que nós só podemos compreender as culturas diferentes. Citamos aqui, por exemplo, os aborígenes ou os nativos na América, chamemos isso de indígenas. Os indígenas na América, os aborígenes, por exemplo, na Austrália, ou a gente pega na África também essa questão toda. Esses primeiros povos, vistos agora pela perspectiva do europeu, são tidos exatamente como aqueles que precisam desenvolver, inclusive, uma cultura, desenvolver um padrão social de comportamento. E o que isso significa? O europeu descobre que ele precisa ensinar isso para essas culturas. Ele tem agora a grande possibilidade de permitir aos demais povos o seu distanciamento daquela vida que tinham, como se aquela vida fosse uma vida errada, como se aquela vida fosse especialmente algo que atrapalhasse aquelas pessoas de serem pessoas de verdade. Essa antropologia que inicialmente, veja-se, simplesmente se vê, ou melhor dizendo, como uma avaliação dos grupos e como esses grupos servem como centro e medição para os demais, nos dá então a perspectiva de que não há nenhuma outra possibilidade de encarar, por exemplo, situações do século XXI, senão de uma perspectiva. Anuncio, isso é um erro. Se nós acharmos que não há outra possibilidade, nós estamos estabelecendo uma verdade que é agora não mais científica, mas ela é muito mais ideológica. Pensemos, por exemplo, se nós considerarmos o Karl Marx nas suas análises, por que existem ricos? Os ricos estão todos diante das suas perspectivas de acúmulo de capital. São os donos dos meios de produção. Ah, rico existe porque tem pobre. E por que existe o pobre? A justificativa passa a ser inversamente válida. Nós só temos pobre porque temos ricos. Essa distinção, se olhada assim, por essa maneira de pensar, vai dizer, ah, mas o rico é o evoluído, ele atingiu o estágio pleno da sua evolução. E o que é o pobre? O pobre é só alguém que precisa aprender a acumular capital, a aprender a ser dono do meio de produção, para que ele possa sair da sua condição de agora subjugado, de alguém privado de uma condição social, econômica e cultural, para poder atingir um estágio evolutivo. Observe que isso não é para nós um grande problema, mas estabelece aqui um outro ser, olhar, uma outra perspectiva sobre uma sociedade que agora, aceitando ou não, obedece umas leis gerais sobre essas próprias relações. E essas relações, elas acabam sendo percebidas como relações de dominação, acabam sendo percebidas como relações de exploração, acabam sendo vistas como relações de segregação, uma separação completa do homem enquanto se faz ser no mundo, que cria uma perspectiva imaterial, uma crença numa religião, uma crença numa perspectiva sempre de relações emocionais e aí de uma produção de bens materiais. Olhamos de novo para o termo etnia. A etnia, insistimos, não é e não deve ser visto apenas como raça. Nós não estamos discutindo diferenças de cor de pele, nós não estamos dizendo sobre feição, ok? Um ser da Mongólia é diferente de um ser do Brasil, pelas expressões que tem, estrutura física, aquele que nasce na Mongólia, por esse motivo chamado mongoloide, ou seja, a condição dele enquanto mongol. E o brasileiro, nós temos nele a perspectiva exatamente de uma diferença do seu corpo, da sua malevolência, do seu jeito de ser, da sua própria perspectiva de alegria. Essas diferenças todas devem ser pensadas, repetimos, nas três características que nos permitem entender a etnia. Além da língua, além dos costumes, você passa a olhar para a religião, para a maneira como ele produz a sua sobrevivência, dessa perspectiva toda de ser no mundo. Entenda bem, o que nós queremos entender com essa aula toda sobre a etnia e sobre a reflexão dela para entender as demais culturas. A antropologia vai dizer, cada homem é um homem. Cada ser tem a sua condição de ser física e, portanto, a maneira como ele interage com a natureza. Cada vez que o homem interage com a natureza, ele não só a transforma, como acaba se transformando.
Portanto, para entender isto, é preciso considerar que esta forma de evolução estabelece de que o homem tem um caminho a ser percorrido para chegar ao melhor homem, a um homem ideal, a um homem que se espera que todos os homens sejam. Isso não é verdade. O homem, por uma perspectiva antropológica, é um homem do próprio jeito que ele está. Ele não tem que atingir um grau de evolução. Cada homem, na sua cultura, na maneira como luta para a sua sobrevivência, a maneira como ele interage com a natureza, faz com que isso transforme esse homem num ser muito mais adaptado ao outro ser, ou um homem que seja muito mais envolvido com a natureza, ou ainda podemos dizer de um homem que enxerga essa natureza como aquela que está a serviço dele, especialmente para que ele possa produzir a sua sobrevivência de outras maneiras. Observem que essa última nos lembra muito a Europa do século XX. E as outras vão ser lembradas exatamente como aquelas, as duas primeiras, como aquelas que são próprias das culturas que foram encontradas na América e na África particularmente. Quando nós enxergamos isso, voltamos àquilo que é uma perspectiva da Europa medindo essas diferentes culturas. Por exemplo, o próprio jeito de comercializar as coisas. Se um indígena, na sua construção de sobrevivência, ele produz um artesanato, um vaso, alguma coisa. Qual é a necessidade que esse indígena tem de vender aquilo que ele faz para usar no dia a dia na sua vida? Resposta: nenhuma. E por que hoje em dia nós encontramos, pelos sinais ou pelas ruas por aí, os índios usando do seu artesanato para oferecer de carro em carro e então conseguir o dinheiro? Observe que essa própria relação hoje, século XXI, de um índio que sai do seu espaço natural e ele começa a ter que fazer dessas produções algo que sirva para ele como dinheiro, é porque ele começa agora a incorporar essas questões. Ele está perdendo um pouco daquilo que ele tinha na sua condição de índio, de homem no meio que ele vivia, para poder estar se encaixando nessa condição de viver capitalista ou de um modelo europeu. Isso é, sobretudo, uma perspectiva etnocêntrica. Essa antropologia vai nos permitir exatamente comparar essas coisas. Observe que o que acontece com o índio servirá para nós, inclusive, como um tema para uma outra aula. É aquilo que nós chamamos de aculturação. Quando você desvaloriza a cultura, o jeito de ser de um grupo, de um determinado conjunto de homens, e traz para ele uma nova perspectiva, essa mistura, ela pode acontecer de várias formas. A mais comum é, esse homem, ele acaba sendo então colocado como aquele que perde um pouco da sua, mistura-se com a dos outros, e aí nessa junção das duas, ele acaba não tendo necessariamente nenhuma e nem outra, no fundo, cria-se uma outra forma de viver, uma outra cultura. Esta perspectiva só poderá ser bem analisada se vista por uma antropologia de um homem que é agora medido não por aquilo que ele é, não pelas condições que ele tem, mas pela visão de um outro que estabeleceu que aquele é o patamar maior, que aquela é a sua condição de viver mais evoluída. Nesse sentido, devemos considerar que, quando nós olhamos para a sociedade, é como se todos nós tivéssemos que passar de um estágio na escola em que nós não dominávamos a linguagem, passamos depois a compreender a ler e escrever, passamos a trabalhar com os números e chegaremos então no estágio final da nossa formação. Observe que as culturas, os homens, eles não têm necessariamente que passar por um estágio de aprender a ser homem, no caso simplesmente de ter a postura de estar vestido, de estar tratando o outro com um linguajar o mais polido possível, para então, lá no final, ele ser considerado um ser civilizado. A civilização, ela deve ser vista exatamente como um processo de incorporação das relações humanas. Apenas isso. Num processo que a gente já viu aqui em aulas passadas, as nossas primeiras aulas, é um processo primário, a família cuida de toda essa condição, e isso é comum em qualquer cultura. Todas as famílias vão pegar o sujeito, vão ensinar para ele a necessidade dele de sobreviver. Um bom exemplo disso é, certa vez nos Estados Unidos, o presidente
escreve uma carta para o povo indígena e diz para eles que ele dá a grande oportunidade para os indígenas de pegar um membro deles, enviar para a sociedade urbana, civilizada, a cidade, e aí transformar esse ser em um homem. Bom, os índios fazem essa experiência, mandam para lá um indivíduo e aí o cidadão aprende a ciência, ele aprende a relação com o outro, ele volta polido e ao voltar para sua tribo, esse homem já não mais consegue defender a sua tribo, ele não consegue habilidade para viver na selva e ele não consegue mais caçar. Ele está cheio de conhecimento técnico, porém a relação para a sociedade dele, para aquele grupo, não se aplica, não serve, não tem utilidade. O chefe, então, escreve para o presidente dizendo, olha, senhor presidente, nós mandamos um membro como o senhor pediu e ele voltou para nós como alguém imprestável, porque agora ele não sabe caçar, ele não tem habilidade para defender a sua tribo e nem mesmo consegue utilizar de todos os conhecimentos que tem aí para uma utilidade para a nossa tribo. Ou seja, vocês disseram que nos transformariam um dos nossos membros em um homem perfeito. Agora nós é que fazemos a proposta. Mandem-nos, por favor, um membro do seu povo. Traga-o para nós e nós o ensinaremos o que é respeitar a natureza e dela tirar o seu sustento sem destruir esta natureza. Mande-nos um membro da sua comunidade para que a gente possa ensinar para ele que a defesa de uma tribo significa sempre ter clareza de que, quando você estabelece a relação com o grupo, se um perde, todo o resto perde. E não é mais apenas a preocupação com o interesse. Nessa relação, a gente pode resumir essa história toda em que, observem, quando um grupo que se acha agora bastante desenvolvido, estabelece uma relação com o outro, dizendo que ele tem a pretensão de ensinar para o outro, ele está esquecendo que o outro se fez outro exatamente pela maneira como vivia. O homem que estava nessa natureza tinha um jeito de viver que não está pautado pelos mesmos interesses, não está pautado pela mesma preocupação. Isso faz com que essas diferenças só possam ser vistas da melhor maneira interpretadas pela antropologia. Infelizmente, essa antropologia que agora está sendo estabelecida é uma antropologia etnocêntrica. Isso nos levará a compreender uma outra perspectiva, aquela de que deverá ser estabelecida como uma antropologia, base de uma relação casada com a sociologia, que nos leva a um olhar completamente diferente. Um olhar que é sobre as maneiras como cada povo se faz. Isto é denominado de funcionalismo. Funcionalismo este que a gente já viu de maneira muito mais evoluída nas teorias de Émile Durkheim. Junta-se às perspectivas de Augusto Comte, a ciência como base da explicação, monta uma corrente positivo e ela vai ser chamada de funcionalista inicialmente porque ela consegue enxergar exatamente essas diferenças, as partes de uma sociedade e como essas partes constituem um todo, que agora não é um todo homogêneo, mas muito pelo contrário, um todo completamente constituído de diferenças e essa heterogeneidade é que vai nos permitir compreender a sociedade com muito mais qualidade. Na próxima aula faremos sobre funcionalismo de Bronislaw Malinowski. Até lá!